Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Thiago Oliveira e neste vídeo nós vamos resolver mais uma questãozinha de estatística para concursos, dessa vez envolvendo regressão linear. E para isso, vamos utilizar essa questão elaborada pela Banca Fundação Getúlio Vargas para o concurso da CGU 2022. O texto diz: um modelo muito utilizado para explicar o retorno de um ativo é o CAPM. Este modelo afirma que o excesso de retorno do ativo em relação ao ativo livre de risco é proporcional, em média, ao excesso de retorno do mercado, novamente em relação ao ativo livre de risco. Se denotarmos o retorno do ativo na data TI por RI, ou retorno do mercado na data TI por MI, e o retorno do ativo livre de risco por RT, assumido constante no tempo, então o CAPM pode ser escrito como, realmente isso aqui é a fórmula do CAPM, tá? Eu considero essa fórmula aqui um pouco mais difícil, tem fórmulas mais fáceis de se calcular isso aqui, mas realmente essa fórmula aqui do modelo CAPM, onde os resíduos são assumidos independentes e identicamente distribuídos com média zero e variância sigma ao quadrado. Observe o retorno. Observamos os retornos conforme a tabela a seguir. Então, nós temos aqui os retornos. Tempo 1, tempo 2, 3, 4 e 5. Note que as médias amostrais de R e M são média de R 0,1 e de M 0. E as variâncias amostrais de R e M são ambas 0,025. Assumindo-se que o modelo CAPM, o risk-free, de 5%, se a média de excesso do retorno para o mercado é de 10%, a estimativa da média do excesso de retorno para o ativo é de... Bom, qual é a missão de vocês? Tentar resolver. Para isso, dê um pause, que eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. O gabarito dessa questão é a letra... Opa! Meus amigos, aquela velha história. Antes de eu trazer o gabarito, já sabe, se inscreva e dá um like aí no vídeo para ajudar a gente a fortalecer o canal. E com isso, estamos incentivando a cada vez mais trazer conteúdos aí para vocês. O gabarito dessa questãozinha aqui, então, é a letra B. Pessoal, vamos esmiuçar mais uma vez esse enunciado. Um modelo muito utilizado para explicar o retorno de um ativo é o CAPM. Pessoal, um modelo, tá? Inclusive, ele poderia ter sido um dos modelos, mas ele colocou muito utilizado. Realmente, o CAPM é um modelo muito utilizado. É o único? Não, existem vários modelos. Que, aliás, deixa eu fazer uma propaganda rapidinho aqui para vocês, tá? Eu estou lançando um curso de finanças, entenda-se, pessoal, é finanças, não matemática financeira. Um curso de finanças, tá? Focado para diversos concursos. A princípio, eu estou lançando um curso de finanças para o Banco Central. Então, caso vocês queiram aprender sobre finanças e resolver todos esses tipos de questões envolvendo CAPM, Black-Scholes, precificações de ações, enfim, vários conceitos aí envolvendo finanças, pessoal, já sabe, se inscreva, clique no link aí abaixo. No momento ainda não está disponível porque ele está em gravação, mas você pode entrar na lista de espera, é só você colocar seu e-mail, que assim que eu lançar o curso, você será o primeiro a ser avisado. Então, pessoal, após feita essa propaganda, vamos entender o que está se passando. Na verdade, pessoal, é um exercício de regressão linear. Observe o seguinte, nós vamos ter x e y, tá? O que é o x? É o retorno aqui do mercado. E o que é y? É esse retorno aqui de risco, tá? Então aqui, pessoal, nós podemos utilizar M e R, mas eu vou utilizar x e y, que é o que os candidatos de estatística estão acostumados, tá? Então aqui vai ser x e y. Ele está falando o seguinte, quando o retorno é de 10% aqui de mercado, quanto que vai ser o retorno aqui de y? Então, é isso que ele está questionando, tá? Em outras palavras, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, ó. Nós vamos ter x e y, tá, pessoal? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, tá? Só a título de exemplo. Aqui nós vamos ter o nosso coeficiente angular, tá? O nosso coeficiente angular conhecido como beta. E aqui nós vamos ter um intercepto, tá? O que é esse intercepto? É o nosso alfa. E essa distância aqui, pessoal, essa distância aqui é o que, pessoal? Opa, fiz errado. Agora sim, essa distância aqui são o que? São os erros. Tudo bem? Ou os resíduos. Nós sabemos que a soma desses resíduos, ele tende a zero, ele tenta se anular.
Bom, agora que já entendemos o que está se passando, nós vamos utilizar o quê? O método dos mínimos quadrados. Ele quer saber o retorno de y, né? Então nós vamos utilizar a média de y. Então nós vamos utilizar a média de y, que é igual ao quê? Que é igual a alfa, que é um intercepto, mais o coeficiente angular, que é beta, que multiplica x mais o erro. Mas conforme eu falei, o erro ele tende a zero, então a gente pode até ignorar isso aqui. Então, pessoal, trazendo essas informações que está aqui para a fórmula, é a média de y que nós estamos buscando. Então, nós vamos ficar com a média de y, que é igual a alfa. O alfa, ele já trouxe aqui, ó, que esse modelo afirma que o excesso de retorno do ativo em relação ao ativo livre de risco é proporcional, em média, tá? Em média, ao excesso de retorno do mercado. Pessoal, a média do retorno de mercado é zero, tá? Então, esse intercepto aqui, ele vai ser igual a quanto? Vai ser igual a zero, mais o beta. Pessoal, o beta, ele não trouxe informações diretas aqui para o beta, então nós vamos ter que manter o beta aqui. Só que o nosso x, tá? O nosso x, ele trouxe, ele quer o quê? Um retorno de 10%. 10% corresponde, então, a 0,1. Tudo bem? O erro, ignora, finge que não está aqui. Só que, pessoal, observa que para calcular esse exercício aqui, para calcular essa fórmula, nós vamos precisar do beta. Uma das maneiras de calcular o beta vai ser essa aqui, ó. Uma das maneiras de se calcular o beta vai ser como, pessoal? Nós vamos pegar o somatório de x que multiplica y, tá? Menos a quantidade de elementos n, que multiplica a média de x, que multiplica a média de y, tá? Dividido pelo quê, pessoal? Dividido pelo somatório de x, de x, né? Média de x não. Dividido por x ao quadrado, menos o quê? Menos a quantidade de elementos que multiplica a média de x, agora sim, ao quadrado. Então, para encontrarmos esse beta, vamos ter que fazer o uso dessa fórmula aqui. Bom, pessoal, nós já temos a maioria dos elementos, ou não, ou melhor, nós temos todos os elementos. Por exemplo, ó, o somatório de x e y. Ó. Aqui nós vamos ter x e aqui nós vamos ter y. Ó. Aqui podemos chamar de x e aqui podemos chamar de y, só para facilitar. Bom, pessoal, somatório de x e y, vamos fazer 0,1 que multiplica 0,2 vai ficar igual a quanto? Vai ficar 0,2 mais 0 que multiplica qualquer número é igual a 0, então estou ignorando. 0,1 que multiplica 0,2 vai ficar então 0,2. Não esquece da regra de sinais, menos com menos é mais, então esse 0,2 vai ficar positivo. Qualquer número que multiplica 0 é 0, e 0,1 que multiplica 0,2 vai ficar então 0,2. 0,2. Tudo isso menos, ó, seguindo a fórmula, menos a média de x, que é igual a 0, que multiplica a média de y, que é 0,1. Tudo isso dividido pelo somatório de x ao quadrado. X ao quadrado não é esse aqui, pessoal? Então vamos lá. 0,2 ao quadrado vai ficar então 0,04. 0,1 ao quadrado vai ficar 0,01. 0,2 ao quadrado vai ficar então 0,04. Aqui vai ficar 0. E 0,1 ao quadrado vai ficar 0,01. Fazendo essa soma, então, 4 mais 4 dá 8, 9, 10. Coloca o 0 e sobe 1. Aqui vai ficar 1, e 0. Então, pessoal, esse somatório de x ao quadrado, então, deu 0,1. Então, vamos ter 0,1 menos n. N são 5 elementos, não são? Então, são 5 que multiplica a média de x, que é 0 ao quadrado. Bom, então, o nosso beta vai ficar o seguinte. 0,2 mais 0,2 mais 0,2 vai dar 0,6. 2, 4, 6. Então, nós vamos ficar com 0,6 menos 5 que multiplica 0 é 0. 0 que multiplica qualquer número é 0. Então, aqui, na verdade, vai ficar só 0,6. Dividido, a mesma coisa aqui, pessoal. 0,5, ou 5 que multiplica 0, 0 ao quadrado é 0, é 0. Então, pessoal, aqui nós só vamos ficar com 0,1. Então, o nosso beta, acabamos de encontrar que o nosso beta, então, é igual a 0,6.
Então, nosso beta, em outras palavras, então, é 0,6. Tudo bem? Deixa eu só um minutinho, deixa eu só corrigir isso aqui, então. Então, nosso beta ficou igual a 0,6. Vou só grifar aqui. Bom, agora que nós temos o beta, podemos continuar então, o nosso método dos mínimos quadrados, que vai ficar, então, a média de y, que é igual a 0 mais 0,6, que multiplica 0,1. Então, o nosso beta vai ficar 0,6, que multiplica 0,1, vai ficar 0,06, né? Só vocês fazerem aqui. 0,6, que multiplica 0,1, 1 vezes 6 dá 6, 1 vezes 0 dá 0, duas casas depois da vírgula, da direita para a esquerda, duas casas, coloca uma vírgula e um 0. Então, encontramos 0,06. 0 mais 0,06. Pessoal, 0 mais 0,06 só pode ser 0,6. Então, a média de y vai ficar 0,06, ou, se multiplicarmos por 100, vai ficar igual a 6%. Portanto, o gabarito dessa questãozinha aqui é a letra B. E bom, meus amigos, como eu sempre falo, caso vocês queiram se aprofundar mais nesses assuntos de estatística, ou então fazendo propaganda para o meu novo curso de finanças, não deixem de conhecer meus cursos clicando no link aí abaixo. Foi um prazer e nos vemos então nos próximos exercícios. Até mais!